Nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo do quadro Melhores Quadrinhos do Bimestre, meses de setembro e outubro de 2020. Eu acredito que esse quadro seja de bastante utilidade, principalmente para aqueles que não conseguem acompanhar todos os vídeos do canal e querem ter aí um embasamento do que andou saindo nos últimos tempos, qual é a qualidade dessas publicações. E nesse quadro eu costumo apontar aqueles quadrinhos que realmente se destacaram dentro das minhas leituras e serve para vocês exatamente como uma espécie de resumo na hora de eventualmente vocês decidirem qual seria o quadrinho que teria preferência na sua compra. Eu vou deixar tudo linkado aqui na descrição. Se você se interessar, assista a resenha específica de cada um desses quadrinhos que eu mencionar para vocês, beleza? Vamos iniciar aqui por East of West, A Batalha do Apocalipse, o volume 1, uma publicação da editora Devir, material escrito por Jonathan Hickman e arte do Nick Dragotta. Trata-se de uma publicação que vai ser ambientada numa espécie de faroeste distópico, onde o Cavaleiro do Apocalipse Morte, ele volta acompanhado de 3 crianças que também são a reencarnação dos outros Cavaleiros do Apocalipse, num mundo totalmente conspiracionista, que envolve uma tal de mensagem, algo de cunho religioso, e o Cavaleiro Morte, ele parte em busca não só da sua amada ex-esposa, mas também do filho que eles tiveram, que simplesmente está sumido. Já o volume 2 dessa série, que já saiu pela editora Devir, eu não achei assim tão bacana, continua acima da média, mas o 1, na minha opinião, se destacou mais. Henri Désiré Landru, publicação da editora Pipoque Nanquim, material escrito e desenhado por Chaboté, baseado na história real de um serial killer que atormentou a França no período ali da Primeira Guerra Mundial. Eu gostei dessa obra porque o Chaboté, ele não vai no óbvio, que é simplesmente retratar a história desse serial killer. Ele faz algo inusitado, que é apresentar o que seria a defesa, se ela tivesse ocorrido, desse serial killer, visto que no tribunal ele não falou muito, simplesmente alegou inocência, sem entrar em detalhes. Então o Chaboté, ele tenta construir essa história, utilizando, obviamente, elementos que realmente aconteceram, né, relacionados aos assassinatos cometidos pelo Henri Désiré Landru, mas numa ótica de defesa do personagem, e não que ele ache que esse serial killer seja realmente inocente, mas ele tenta apresentar a versão do personagem frente às acusações que lhe são feitas. Material realmente muito bacana e que eu indico para vocês. Eu Matei Adolf Hitler, publicação da editora Mino, material escrito e desenhado pelo quadrinista europeu Jason. Galera, uma história realmente muito bacana que venceu o prêmio Eisner. Basicamente, nós temos um mundo onde os assassinos de aluguéis são basicamente uma profissão como qualquer outra, dentista, engenheiro, advogado, médico. E aí, ele é contratado por um cientista para voltar no tempo e dar um fim em Adolf Hitler. Uma publicação realmente muito interessante, com várias reviravoltas, com uma narrativa que eu gosto bastante que o Jason apresenta, e com aquele punch final nas últimas páginas da publicação, material que eu também indico para vocês. Mais um material do Jason, mais um material lançado pela editora Mino e mais um material que venceu o prêmio Eisner. Eu estou falando de A Gangue da Margem Esquerda, uma publicação que eu acho que pelo fim ela supera Eu Matei Adolf Hitler. Nós temos ali a história de 4 quadrinistas que resolvem assaltar um banco, mas as coisas não acontecem da forma que eles esperavam. Uma trama que também tem várias reviravoltas, a história é apresentada sob a ótica de cada um desses quadrinistas quando eles estão assaltando o banco e o que realmente deu errado. Galera, um material realmente muito bacana e que eu indico para vocês. Beco do Rosário, quadrinho nacional da editora Veneta, escrito e desenhado por Ana Luísa Coeller. Galera, a arte dessa publicação é um deslumbre, as cores também são muito bem aplicadas, tem um estilo de quadrinho franco-belga, uma publicação que vai narrar a história de uma mulher negra lá no início de 1920, 1930, quando Porto Alegre estava sendo gentrificada. Mostra a
atenção não só das mulheres na época, ela desejava ser jornalista, mas também a urbanização que ocorreu em Porto Alegre de forma a afastar as pessoas mais pobres da região central. Uma publicação que consegue construir isso de forma muito orgânica, um quadrinho nacional de grande qualidade, material muito bacana. Batman, A Queda do Morcego, volume 2, publicação da editora Panini Comics, que está republicando esse grande clássico dos quadrinhos dos anos 90. E galera, eu tô gostando, tô achando um massa velho bem interessante. Obviamente, ele tem ali as suas peculiaridades daquela fase dos anos 90, principalmente no aspecto artístico, mas de forma geral, foi um projeto sim bem elaborado, explorando o Azrael, essa volta do Homem-Morcego para assumir o manto, né, e colocar ordem na casa, visto que o Azrael, como Batman, ele estava tomando atitudes mais extremas, ele realmente não pega leve com a bandidagem, passa um pouco do ponto, e o Batman, Bruce Wayne, não quer saber disso na sua cidade. Então galera, eu indico essa republicação, realmente é um material gostoso de ler. Imperdoável, volume 4, Poder Absoluto, publicação da editora Devir, série vencedora do Prêmio Eisner, escrita por Mark Waid, desenhos do Peter Krause e outros artistas. Nós temos o Plutoniano, que é uma espécie de Superman, que era o maior herói dentro dessa realidade e que de repente se torna um genocida. Ele mata amigos, mulheres e crianças, e nesse volume nós temos a volta, né, do Plutoniano para o planeta Terra. E ele leva junto um bando de psicopatas. E aí começam vários plot twists dentro da história. Realmente é um dos melhores quadrinhos de super-heróis dos últimos tempos. Eu indico demais essa publicação, que terá um total de 5 volumes. The Boys, volume 10, Pau para Toda a Obra, publicação também da editora Devir, material escrito pelo Garth Ennis, foi adaptado, né, pela Amazon Prime como uma série de TV e foi um estrondoso sucesso. Nesse volume especificamente nós temos um spin-off, uma minissérie que vai abordar o passado do Billy Carniceiro. Galera, realmente é um volume muito bacana porque apresenta mais desse personagem, mostrando o porquê que ele carrega toda essa angústia, essa violência. Para variar, o Garth Ennis coloca ele como um ex-soldado que participou da Guerra das Malvinas, né? Que foi basicamente a guerra envolvendo a Argentina com a Inglaterra na década de 80. Uma publicação que mostra um pouquinho mais desse personagem todo truculento. Uma publicação que eu também indico para vocês. Julia Graphic Novel volume 1, O Caso do Criminólogo Assassino, publicação da editora Mitos, saiu em capa dura, no formato maior do que o original italiano, contando uma história da época em que a Julia ainda era uma estudante de criminologia. Ela vai participar de um congresso quando acontece a morte de um criminólogo. E quem são os suspeitos? Os outros criminólogos. É uma história bem construída, eu gostei até por abordar o passado da personagem. Na série tradicional dela, ela já é formada, é uma pessoa muito inteligente, só que o passado até então não tinha sido mostrado com tantos detalhes, e eu gostei bastante dessa abordagem. O ponto negativo fica por conta da arte, as cores também não são legais, então realmente por esse aspecto de desenho eu achei que deixou a desejar. Agora o roteiro realmente é muito bacana. Surfista Prateado Escuridão, publicação da editora Panini Comics, material escrito por Donny Cates e arte de Tradd Moore. Galera, a arte dessa publicação é sensacional, tanto na questão narrativa como na composição de páginas, a diagramação que ele coloca. Tudo é lindo demais, as cores também estão maravilhosas nessa publicação que traz um ar mais psicodélico para a história. Os roteiros do Donny Cates também são bem interessantes, abordando ali algo que envolve um vilão que foi criado por ele próprio, não quero falar para não soltar spoilers, mostrando ali o surfista prateado com aquelas questões filosóficas e reflexivas, tentando impedir o avanço dessa nova ameaça. Realmente, galera, é um material de
diferenciado da Marvel Comics, um volume que saiu em capa cartonada, com um bom preço, né? Esse custo-benefício ficou interessante, então é um material que eu acho que vale a pena você conhecer. Destro, quadrinho nacional da editora Super Prumo, publicação que é escrita pelo Luciano Cunha, o mesmo autor de O Doutrinador, uma publicação que vai abordar a cidade de São Paulo no futuro, quando ela é tomada por um regime comunista. E como a gente sabe, regimes comunistas, eles trazem consigo um regime ditatorial. Então a liberdade de expressão, a miséria é espalhada pela população. Todos são iguais, mas na pobreza. E aí o protagonista João Destro, revoltado com toda essa situação, ele que é um ex-militar, acaba encontrando um grupo de contra-revolucionários exatamente para combater e sabotar esse regime comunista. Uma publicação que traz uma história interessante, um desenvolvimento bacana, uma publicação que demanda continuação e que traz uma arte de primeira qualidade. Quadrinho nacional que eu realmente gostei e eu indico para vocês. O Imortal Hulk volume 5, O Destruidor de Mundos, publicação da editora Panini Comics, material escrito por Al Ewing e desenhos de Joey Bené. Nós temos uma espécie de final de arco nesse volume 5 que mostra o General Fortin confrontando o Hulk e seus aliados. Esse general que utiliza da base Sombra para traçar as suas estratégias, as suas missões, ele não mede esforços e consequências para tentar derrotar o Gigante Esmeralda, faz experimentos não só com outras cobaias, como em si mesmo. Então, galera, nós temos aí uma história muito bem amarrada, feita pelo Al Ewing, que traz referências às histórias passadas do Incrível Hulk, e uma edição final dentro desse encadernado que mostra o Hulk no futuro como uma entidade cósmica super poderosa, representando um avatar de um demônio furioso que sai destruindo o que encontra pela frente. Uma publicação que continua realmente em um nível alto, uma das melhores séries do universo Marvel da atualidade. Dylan Dog Almanac do Pesadelo, publicação da editora Mitos, material que traz um compilado de 8 histórias curtas. Eu indico essa publicação porque cada uma dessas 8 histórias mostram basicamente o que você vai encontrar na série tradicional do Dylan Dog. Então você tem histórias que abordam serial killers, que abordam o sobrenatural, algumas que misturam um tom de terror com caráter mais cômico. Realmente é uma publicação de bastante qualidade e que serve aí para você ter pelo menos uma experiência com as histórias do investigador de pesadelos. Fala Maria, um romance gráfico sobre o autismo, publicação da Script Editora. Trata-se de um quadrinho mexicano do Bernardo Fernandes, onde ele vai retratar, num caráter autobiográfico, a relação dele com a filha que tem autismo. E ele consegue escrever uma história até leve, apesar da temática mais pesada. Tem uma pegada também mais lúdica dentro da publicação, ele tentando desvendar, né, os pensamentos da filha, toda a emoção, o baque que ele sofreu quando descobriu que a filha tinha autismo e num caráter ali até um tanto severo. Então é muito interessante e emocionante você acompanhar essa relação, né, de pai com filho, independente, né, dos problemas que ela eventualmente venha a ter, o amor sempre fala mais alto. Uma publicação realmente muito bonita, singela e que eu indico para vocês. Satsuma Gishiden, As Crônicas dos Leais Guerreiros de Satsuma volume 1, mangá da editora Pipoca e Nanquim. Serão 3 volumes no total, já estão em pré-venda no site da Amazon e eu vou comentar aqui esse primeiro volume do mestre Hiroshi Hirata, que faz o roteiro e a arte da publicação. Ele vai se pautar em fatos que realmente aconteceram no Japão após a batalha de Sekigahara, onde os samurais eles perderam um pouco da sua função dentro da sociedade japonesa porque encontrou-se um período de paz. Então, o Hiroshi Hirata ele vai explorar um pouquinho dessa decadência dos samurais, mostrando um pouquinho da hipocrisia, da falsa moralidade que existia ali entre os samurais, principalmente aqueles da região de Satsuma, que detinha ali a maioria dos samurais mais habilidosos. Então o próprio Shogun temia, né, a província ali de Satsuma.
Só que começa a ter uma desavença a partir do momento que o Shogun decide que eles devem trabalhar numa determinada obra. Eles se sentem ofendidos e isso vai ser mostrado no decorrer dos próximos volumes. Galera, a arte desse material é um espetáculo, detalhes, composições de páginas, os ângulos meio cinematográficos assim que o Hirata coloca nas páginas, realmente é um espetáculo. Então, galera, corra atrás dessa publicação, porque vale a pena você ter na sua coleção. Rei Macaco, publicação da editora Pipoca e Nanquim, quadrinho italiano de Silvério Piso e do mestre do erotismo Milo Manara. Um material que vai trazer a adaptação desse conto, dessa fábula chinesa que é muito antiga para os quadrinhos. E ela tem ali a sua grande fidelidade, mas algumas modificações que trazem críticas para a Itália da década de 70. Tem também, obviamente, aquelas pitadas de erotismo que o Milo Manara costuma fazer nas suas obras. Eu gostei bastante da publicação, o trabalho artístico do Milo Manara mostra toda a qualidade que ele tem e versatilidade. Quem está acostumado somente com as obras eróticas vai se surpreender com o traço que ele apresenta nessa publicação. É um material realmente muito bacana. Uma Irmã, quadrinho europeu lançado aqui no Brasil pela editora Nemo, escrito e desenhado por Bastian Vives. Trata-se da história da descoberta da sexualidade de um garoto que recebe ali na sua casa de veraneio a filha de uma amiga da sua mãe. E eles começam a ter aquele flerte, aquela descoberta, ela que é uma garota mais velha e que se mistura ali com aquela garotada que quer beber, fumar um cigarro, meio que se provar. Então ele constrói uma história realmente muito bacana que pode eventualmente trazer lembranças aí para a descoberta da sexualidade de cada um de vocês. Realmente um material muito interessante e que eu indico, apesar de não achar tão espetacular como muita gente acha. Eu gosto da publicação, tranquilamente é acima da média, mas eu não tenho todo esse apreço por essa obra, mas ainda assim, fácil vale a pena você ter ela na sua coleção. Doutor Slump, volume 18, publicação que encerra essa série sensacional de Akira Toriyama. Ele que gosta de trabalhar com séries mais humorísticas, e eu senti nessa obra que foi um trabalho que ele se sentiu mais à vontade. Talvez pode ser comparado com a fase criança do Goku, onde ele realmente apela bastante para esse lado mais da comédia e escreve histórias hilárias, quebrando a quarta parede, utilizando o protagonista, ou melhor, os dois protagonistas, que é o próprio Dr. Slump com a Arale, que é a sua criação, é uma garotinha robótica que tem super força e que se mete nas mais diversas confusões ali na Vila Pinguim. Realmente, galera, nós temos aí um material para quem gosta de humor, é de excelente qualidade. São 18 volumes que foram lançados pela editora Panini Comics. Fica a dica para vocês. Para finalizar, Reanimator, quadrinho nacional da editora Nemo, escrito e desenhado por Juscelino Neco, que vai trazer uma adaptação de um conto de H.P. Lovecraft para os quadrinhos. Mas não trata-se de uma adaptação fiel, é uma inspiração, onde nós temos o Herbert West, que é um cientista que tem a descoberta de uma fórmula para ressuscitar mortos, que acaba se envolvendo com tráfico de drogas. Essa droga exatamente que ele criou toma as ruas, as pessoas ficam ensandecidas sexualmente falando, então você vai encontrar terror, gore, humor, obviamente, outras inspirações como Breaking Bad, Fome Animal, é um filme do Peter Jackson que eu gosto bastante. Então é um material realmente muito divertido, assim como outras publicações do Juscelino Neco. Fica aqui a ressalva negativa para o prefácio da publicação, assista a resenha para vocês saberem mais especificamente sobre isso, mas de qualquer forma vale pela obra. Realmente o Juscelino Neco é um quadrinista que se destaca no cenário nacional. Então é isso daí, galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que ele tenha sido de alguma utilidade para vocês. Um abraço para todos, não esqueça de se inscrever e deixar o seu comentário. Fui!